Olá, meus queridos irmãos, amigos. É uma imensa alegria poder estar aqui mais uma vez transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Espero que você possa estar sendo edificado. Estamos estudando um assunto muito importante sobre a doutrina da salvação. E já temos visto 6 lições e hoje queremos concluir a lição de número 6, que fala exatamente dos benefícios da salvação. Então nós vimos no último estudo que há pelo menos 66 coisas as quais o Senhor especificou na palavra de Deus sobre a salvação. E nós não vamos poder, claro, nos aprofundar em todos esses detalhes, mas gostaríamos de destacar alguns benefícios para nos edificarmos. Eu quero orar para que esse estudo possa lhe equipar, lhe fortalecer, lhe encorajar a confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo, que a salvação é uma obra exclusiva que Ele realiza na vida daquele que crê. Então, se você está nos ouvindo, nos acompanhando, eu quero orar por você, para que você continue assistindo esse estudo e preparando o seu coração para ser edificado. Então vamos orar juntamente comigo. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder estar aqui transmitindo a tua palavra. Que o Senhor prepare os corações que vão ouvir, para que sejam atraídos pelo teu imenso amor, para que eles possam serem completamente transformados pela tua graça, para que o teu amor, a tua misericórdia, a tua bênção os assista cada dia. Aqui eu te peço pelos irmãos, pelos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos governantes, para que o Senhor nos prepare para estarmos preparados, para estar perto de Ti cada instante. É o que nós te pedimos, entregando esse tempo em Tuas mãos, para que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos e também prepare os corações para que compreendam a Tua palavra. É o que eu te peço em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, nós vamos estar ministrando aqui sobre alguns benefícios da salvação. Já vimos na primeira parte desse estudo que a salvação ela produz uma nova herança na vida daqueles que crê. Então, sendo assim, nós somos justificados por Deus por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa dívida ela foi quitada, é um outro benefício que temos. A nossa parcela de culpa foi cancelada por Cristo, então fomos remidos pelo nosso Senhor. Nós temos uma nova confiança, uma vez que fomos remidos, agora podemos confiar plenamente no sacrifício de Cristo. Nós temos um defensor, aquele que vai interceder por nós, vai advogar por nós. Nós temos também um novo intercessor, que é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, aquele que habita na vida de cada crente. Nós vimos também que nós temos também um novo dono. Somos propriedade agora de Deus. Então Ele é o nosso dono. Então temos uma herança de Deus. Vimos também que nós temos um novo amor, né? Agora nós temos o privilégio de conhecer o que é o amor verdadeiro, lembrando que o justo viverá pela fé. Então somos amados de Deus. Temos também uma nova liberdade. Essa liberdade foi quando nós fomos tirados das trevas para a luz. Agora nós estamos libertos das trevas, do reino das trevas, da escravidão para o reino de luz. Nós vimos também que temos um novo Consolador, que é o Espírito Santo, que vai nos guiar, que vai nos proteger, que vai nos orientar. Então agora nós somos habitados pelo Espírito Santo. Uma vez que você crê, você é habitado pelo Espírito Santo. Temos também um novo caráter, é um outro benefício. Agora nós não temos mais aquela tendência de viver pecando, mas temos os frutos do Espírito Santo agindo como formando a nossa nova identidade. Então já vimos todos os frutos que vai fluir da vida daqueles que são transformados pelo Espírito Santo. Um outro benefício que vimos é que nós temos uma nova capacidade.
Nós temos agora dons, temos habilidades que podemos dedicar para o nosso Deus. E também temos uma nova família, é um outro benefício. E vimos isso lá em 1 João, quando diz que agora nós somos realmente filhos de Deus porque amamos, porque Ele nos amou primeiro. E todo aquele que realmente ama ao seu irmão, ele realmente tem a vida eterna. Ele foi acometido pelo amor de Deus, ele faz parte da família de Deus. Então, o outro benefício que vimos, que temos uma nova nacionalidade. Nós agora somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito então de proclamar a verdade de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Então somos nação santa, povo de Deus. Você é assim, você que está com Cristo. Também temos um novo emprego, não é? Então somos chamados agora, antes escravos, agora éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. E então somos servos de Cristo. Esse é o nosso novo empreendimento. Quando crente, agora somos servos de Cristo. E por fim, nós vimos que temos uma nova missão. Qual é a missão? De embaixador de Cristo, representante de Cristo, para anunciar a verdade de que o homem está perdido, precisa voltar para os caminhos de Deus. Agora nós queremos falar sobre a adoção. Esse é o foco do nosso estudo. Vamos falar sobre a adoção e também sobre a oração. Qual o significado de adoção? Adoção é ser colocado, inserido como filho. Então lá em Efésios 1:5, o apóstolo Paulo nos diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui temos o apóstolo Paulo dizendo que nós somos adotados. Você conhece alguém que foi adotado? Quando você crê em Cristo, você foi adotado, admitido como filho de Deus. Então, o outro significado de adoção está em Efésios ainda 1:5, que mostra aqui que nós somos, a adoção é segundo a vontade de Deus. Ainda nesse verso, quando o apóstolo Paulo diz, por meio de Jesus Cristo, ou seja, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a sua plena, a sua vontade, seu plano eterno, ele nos inseriu, então ele nos contemplou. Então é segundo a vontade de Deus que você e eu fomos adotados. Não é porque você quer, você é bom, você é uma pessoa maravilhosa. Então a adoção é por meio de uma obra do nosso Senhor. Então a adoção teve um tempo, aconteceu em um tempo, houve um planejamento, né? Assim como alguns de nós planejamos ter filhos com 1 ano de casado, 2 anos de casado, alguns decidem nunca interferir. Se vier um filho o mais breve possível, melhor, é bênção, é herança. Com Deus, Ele planejou salvar todos os homens. Esse é o plano. Mas teve um tempo que Deus planejou para a sua vida, para a minha vida. A adoção foi planejada antes da fundação do mundo. É o que diz aqui em Efésios 1:4, quando o apóstolo Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, que é o verso 5, para Ele. Ou seja, dentro do planejamento de Deus, houve um período que Ele escolheu. Qual foi esse tempo? Antes da fundação do mundo. E ainda sobre esse aspecto, a adoção foi executada no momento em que nós cremos. Ou seja, no momento que você confiou em Cristo, você foi adotado como filho. Diz assim em Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, você foi adotado como filho mediante a fé. Quando você confiou plenamente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você foi inserido, você foi admitido como filho de Deus.
Então a adoção também, um outro aspecto é que a adoção será completamente realizada na redenção do nosso corpo. Romanos 3:23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que significa isso? Vai acontecer que um dia esse nosso corpo ele vai ser admitido, vai ser consumado a obra que o Senhor já iniciou no momento que você confiou em Cristo. Quando nós morrermos, o nosso corpo vai ser destruído, exterminado pelo próprio pecado. O homem veio do pó e ao pó tornará. Ele vai ser completamente destruído e vamos receber um novo corpo. Esse é o dia da redenção. Quando nós recebermos um corpo semelhante àquele que Cristo recebeu, glorificado, pronto para habitar com Ele, porque no céu não entra pecado. Então a adoção tem fim seu tempo. Ela teve também seus privilégios. Qual é o privilégio de alguém ser adotado? Nós fomos libertos do espírito de escravidão. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Então fomos libertos do espírito da escravidão do pecado, é o que Paulo está dizendo, mas recebemos o espírito da adoção. E ainda nesse verso nós podemos destacar que nós temos Deus como nosso Pai. O versículo termina dizendo, agora baseados no qual clamamos Abba Pai. Papaizinho, nós temos um Pai eterno que planejou lhe adotar, me adotar como seus filhos. Então, um outro aspecto da adoção é que nós temos também a redenção do nosso corpo. Em Romanos 8:23, diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Gememos por quê? Porque o pecado ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz alguns danos, mas há um momento em que fomos adotados como filhos, então essa obra da redenção será consumada. Ainda em Gálatas 4, verso 5, um outro aspecto é que fomos resgatados da escravidão da lei. Para resgatar, diz assim Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, agora nós recebemos, fomos resgatados. E ainda falando sobre esse aspecto, que nós temos o Espírito de Cristo em nossos corações. Gálatas 4:6 diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Muito semelhante lá com as palavras que Paulo disse em Romanos, mas agora ele fala sobre Deus enviou o Espírito dele, né? Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito para que nós possamos clamar Abba Pai. Aquele que tem Cristo pode dizer, eu sou filho de Deus, eu fui adotado como filho de Deus. Ninguém vai negar. Então, quando comparecermos perante o tribunal, você pode apontar, eu estou aqui pelos méritos, pela obra consumada de Cristo na cruz. Nós somos também herdeiros por Deus. Em Gálatas ainda 4:7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Né? Então nós agora não somos apenas aquele filho que ainda não tem filiação com o pai. Agora éramos escravos, né? Nós éramos escravos do pecado, porém agora quando você confiou sua vida a Cristo, você agora pode ser considerado como filho de Deus. A sua identidade agora, o nome do seu pai agora, José Davi de Souza, no caso do meu pai que já partiu, agora tem um pai que me criou, que me adotou e colocou
o Deus eterno, o Todo-Poderoso, por meio da obra de Jesus Cristo. A adoção, então, meus queridos, é a colocação por Deus do pecado, que crê em sua família como filho, como todos os devidos privilégios e responsabilidade. Ou seja, eu vou só repetir para você entender. A adoção é a colocação por Deus do pecado que crê em sua família como filho, como todos os devidos privilégios e também todas as responsabilidades de filho. Do mesmo modo que a regeneração lhe dá uma nova vida e a justificação, uma nova colocação, assim também a adoção lhe dá uma nova posição. Agora você não é mais alguém que está jogado nesse mundo. Você agora foi adotado como filho de Deus. Você entende que é um filho de Deus? Você compreende que Ele o ama, que Ele planejou lhe salvar? Você sente a sua presença constantemente? Você foi colocado na família de Deus? Ou você simplesmente pensa, como alguns, eu não tenho certeza se sou um filho de Deus. Veja como é que está a sua vida. Avalia como é que está os seus pensamentos, as suas atitudes. Veja para que lado você está caminhando. Se você está caminhando para o pecado, provavelmente você ainda não foi adotado como filho de Deus. Por isso você não compreende essa linguagem do chamamento de Deus para você ser adotado. Ele planejou lhe salvar, Ele quer lhe salvar. Ele deseja, esse é o seu desejo na eternidade, que eu e você possamos atender a esse chamamento. Então, volte-se para Ele. E se você é filho de Deus, viva fazendo jus a um filho de Deus. Então, faça isso, meu querido. Será uma imensa alegria desfrutar dos privilégios de um filho de Deus. Um outro aspecto dos benefícios da salvação é a oração. A sua natureza. O que é oração? Envolve a confissão de pecado. Orar é conversar com Deus. E agora, sendo filho de Deus, você é salvo em Cristo, você tem acesso ao trono de Deus. Se você tem um bom relacionamento com o seu Pai, tudo que você vai pedir, Ele vai te atender dentro da sua expectativa de compreensão do que é melhor e do que não é para você e para mim. Então, lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a natureza da oração envolve uma confissão de pecado. E confessar pecado não é só dizer, Pai, me perdoa. É dizer exatamente aquilo que Deus fala do seu pecado. Então envolve também o sacrifício de louvor. O autor aos Hebreus 13, verso 15 diz: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então aquele que ora, ele vai confessar o nome de Cristo aonde ele estiver. E também envolve a gratidão por tudo. Efésios 5,20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje está quente, ontem estava muito frio, então nós não temos de que reclamar, nós temos que louvar o nosso Deus por tudo que Ele fez, que é maravilhoso, que é eterno, que foi o plano que Ele realizou para os seus filhos. Então tá difícil? Tá, mas essa dificuldade nada mais é de um teste para saber se eu e você estamos prontos para morar eternamente com Ele. Então Paulo disse que se a esperança se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa expectativa não é aqui nesse mundo. Ainda um outro aspecto da oração, da sua natureza, que envolve a intercessão em favor de todos os homens. Lá em 1 Timóteo 2,1, Paulo diz ao jovem pastor Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use
a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Não em favor daqueles que eu gosto, de todos os homens. Envolve também uma petição e a súplica. Em Daniel 6:11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Então envolve uma petição, uma súplica. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel sabia que se ele fizesse aquilo, novamente depois que foi baixado um decreto, ele poderia ser morto, comido pelos leões. Mas ele não se importou com a sua vida. A sua atitude, a sua petição, a sua súplica continuou. E aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Então, essa é a natureza da oração. Sua atitude, devemos ser verdadeiros em nossa oração. O salmista fala isso no Salmo 145:18, quando ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor, Ele está perto, Ele quer ver, Ele enxerga aquilo que os homens não conseguem ver. Ele vê o profundo do seu coração. Essa é a atitude que o Senhor espera. Devemos ser sinceros também em nossa oração. Lá em Mateus 6:7 diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não adianta você fazer uma oração repetindo por horas, por dias, por anos. Você passou 50 anos da sua vida cumprindo aquele ritual, sempre do mesmo jeito, no mesmo formato, e isso não está agregado com uma mudança de vida, uma sinceridade de caráter, uma atitude que glorifica ao Pai. Não! Fala com Deus. Abre, rasga o seu coração, mostrando aquilo que você quer colocar diante do Senhor. Também devemos ser confiantes em nossa oração. Lá em Mateus 11:24 diz assim: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, devemos ser confiantes em nossa oração. Ter a plena certeza de que o Senhor vai agir, Ele vai tratar, Ele vai cuidar daqueles que o estão invocando a Ele, daqueles que estão buscando a Ele. Devemos ser fervorosos em nossa oração. Em Atos 12:5, na igreja primitiva, diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso, porque estava pregando o Evangelho, e diz lá naquele verso: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, os crentes precisam terem compromisso com a oração. Enquanto tem muitas pessoas nesse momento sofrendo por causa dessa pandemia que está acometendo, devastando a esperança de muitos, deixando muita gente aflita, angustiada, cheias de preocupações, olha, a igreja deve estar em uma atitude de oração. Você quer ver o mundo mudar? Começa colocando o teu joelho no chão. Veja como está os seus joelhos diante do Pai. Quanto tempo você tem investido em oração? E ainda devemos ser perseverantes em nossa oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O apóstolo Paulo mostrou para os crentes de Colossos que uma das coisas mais fáceis de se deixar a praticar é a oração. Por isso que ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A ideia de que nós podemos ficar constantemente em oração. Enquanto eu me levanto, enquanto eu caminho, enquanto eu deito, eu tenho que estar em uma atitude de oração. Essa é a sua atitude. Você tem feito isso? Como está sua vida nesse aspecto? Você tem colocado tudo diante de Deus? Quando vem os problemas, o que você tem feito? Tem corrido atrás de a solução? Tem ficado
né, por trás das paredes, triste, abalado, chorando, preocupado, ou você tem ido aos pés daquele que pode resolver o teu problema? Meus queridos, você precisa orar mais. Pedro estava preso, mas tinha uma igreja orando constantemente. Havia oração incessante, constante por aquele servo de Deus. Seus empecilhos, é claro que, como na nossa vida temos muitas barreiras, na caminhada de oração também existe alguns obstáculos que lhe impedem de receber aquilo que você e eu pedimos. O primeiro empecilho que nós podemos ver na palavra de Deus sobre a oração está aqui em Salmo 66, 18, quando o salmista diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu for orgulhoso, como aqueles fariseus que batiam no peito, achavam que estavam fazendo tudo, se eu achar que eu sou melhor do que aquele outro pecador, que eu tenho mais talentos do que o outro irmão, eu estou numa posição melhor, ou qualquer coisa do tipo, meus queridos, oração envolve a atitude. Então, remove os obstáculos. Esse é um obstáculo, a vaidade, o orgulho, a prepotência de que achar que é melhor do que os outros. Os fariseus cometeram esse erro. A hipocrisia, Mateus 6,5, Jesus ensinou no Sermão do Monte, diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando você vai orar, não adianta você fazer propaganda, querer aparecer. Jesus ensinou isso para que isso fosse um padrão na oração. Não haja como os hipócritas, bata no peito: eu oro todo dia, eu vigio todo dia, eu dou jejum, eu pratico isso. Não, é hipocrisia. Você precisa orar olhando para o Senhor, deixando Ele falar ao seu coração. Um outro empecilho, além da vaidade e da hipocrisia, é a falta de perdão. Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus queridos, quantas e quantas pessoas estão encalhadas na sua vida cristã porque não conseguem perdoar o outro porque fez algo diretamente contigo. Como é que você está orando, falando com Deus? Você acha que Ele está lhe ouvindo? Ele não está lhe ouvindo. Perdoa, perdoa e perdoa. Porque senão suas orações não passam do teto da sua casa, do teto, porque elas ficaram impedidas. Então, a vaidade, a hipocrisia, a falta de perdão são barreiras. O orgulho também, aqui em Lucas 18, 11 a 14, vai nos dar um exemplo de como eram os fariseus. Os fariseus, diz assim, Lucas 18, 11 a 14, o fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo ao Pai: sê propício a mim. Digo-vos que estes desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O fariseu, todo ufanado, não foi ouvido. O publicano, de pé, nem ousava, diz o texto, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Como é que você tem orado? Como o fariseu? Orgulhoso? Ou como o publicano? Um outro empecilho, meu querido, é a dúvida. Tiago 1,6 diz: peça-o, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A dúvida, não tenha dúvida, Deus vai te atender. Motivos errados é uma outra
barreira, um outro obstáculo, um outro empecilho. Infiéis, diz Tiago 4 e 3. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, institui-se inimigo de Deus. Outros vão dizer, constitui-se inimigo de Deus. Ou você, quando está orando, você precisa checar como é que está a sua vida. A necessidade da oração é um outro aspecto importante sobre a oração. Alguns deles vamos destacar aqui. A oração é ordenada por Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. A oração é respondida por Deus. João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diz lá o texto. A oração é exemplificada por Cristo. Lá em Lucas 5,16 diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O Pai, o dono do universo, retirava-se madrugadas para orar. E ainda em Mateus 7,11 diz que a oração é um meio de receber as bênçãos de Deus. Então, diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, lembra, se nós sabemos o que é bom para os nossos filhos, imagina o Deus Todo-Poderoso. Somente o nosso Senhor sabe muito melhor do que nós, o que nós precisamos. Ele sabe, melhor do que eu como pai e você como mãe. O nosso Senhor sabe, e Ele disse que Ele vai fazer o melhor, porque Ele está vendo o futuro, nós não conseguimos. Um outro aspecto da sua necessidade é que a oração é o meio de vencer o mal. Diz aqui em Efésios 6:18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a comunhão do crente com Deus. Estamos em uma batalha espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios capítulo 10. E nessa batalha só existe uma maneira de nós vencermos, estarmos equipados com os equipamentos, com as armaduras de Deus para vencermos as batalhas que estamos enfrentando e também estarmos suplicando em todo o tempo, orando em todo o tempo, entendendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestes. Meus queridos, nós não estamos vendo com quem estamos lutando. Os nossos inimigos não estão com uma arma sacada para nós apontando. Satanás está à espreita como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Meus queridos, eu queria lhe mostrar esses benefícios e queria lhe deixar um desafio. Procure retirar todo dia um tempo para orar pela sua vida. Orar entendendo que a oração é um grande privilégio. Não perca essa chance. Ore. O Pai do céu, o Todo-Poderoso que veio ao universo na pessoa de Cristo como homem, ele orou ao Pai por vezes. Após qualquer atividade, tomar qualquer atitude importante, seja um homem, uma mulher de oração. Você quer seus filhos caminhando com o Senhor? Reserva tempo com o Senhor. Toma um compromisso para orar ao nosso Deus. Se tem algum empecilho que tem lhe impedido de orar, eu peço que você nesse instante avalie como é que está a sua vida. Você foi adotado por Deus, você usufrui de tantos privilégios e benefícios que o Senhor proporcionou para você como filho de Deus. Você se considera um filho de Deus. Veja o que tem lhe impedido de orar. Veja se tem algo que tem atrapalhado suas orações. Se existe alguma vaidade, se existe alguma raiz de hipocrisia, alguma falta de perdão, algum orgulho no seu coração, alguma dúvida, alguma motivação errada. Veja se existe algo, então peça ao Senhor que remova para que você possa ter acesso ao trono do Pai. Eu quero orar por ti.
Quero orar para que você seja um canal da graça de Deus, um instrumento para estar orando, intercedendo e movendo os corações através da oração, para que Deus possa usar a sua igreja, a sua vida, para anunciar esse evangelho que transforma a vida de outros. Eu quero orar por ti, meu querido irmão, meu querido amigo que me ouve. Você precisa confiar a sua vida a Cristo. Se você ainda não tem Cristo, nesse momento, fala com Ele. Eu quero orar por ti para que você entregue a sua vida a Cristo. Eu quero pedir para que você considere esse privilégio de ser adotado como filho de Deus. Pai querido, obrigado, porque a tua palavra é tão clara para nos mostrar que o Senhor se importa conosco. O Senhor tem um plano para a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas dessa cidade de Taquara, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos para anunciar esse evangelho que transforma vidas. Abençoa aqueles amigos que estão nesse momento nos ouvindo. Que eles possam, nesse momento, ó Deus, abrir o seu coração e compreender que são pecadores, que precisam se renderem aos pés de Cristo, e assim eles possam confiar plenamente no sacrifício de Cristo e serem adotados como filhos de Deus para desfrutarem da vida eterna. Eu te peço isso, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para agir nessas vidas e para a glória do Teu nome, é que nós te oramos. Amém. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Não deixe de nos acompanhar na página da Igreja Batista Bíblica de Taquara. É uma imensa alegria estar com você transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus, e que Deus lhe abençoe até o próximo estudo. Amém.